quando a timidez se encontra com a ousadia? O que acontece, pastor? Josué 1,7 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Todos têm. Todos nós temos. Eu estava estudando sobre isso. E deixa eu falar uma coisa muito importante para mim e para você, tá? Um grande beijo para vocês que acabam de entrar aí. Gratidão eterna, tá? Todo ser humano tem um pouquinho de timidez. Pode estudar isso. Qual é o segredo, pastora Solange? É enfrentar essa timidez. Alguém me perguntou em off, vou responder agora. Pastora, de onde vem essa timidez? Na verdade mesmo, de onde ela vem mesmo, ela vem lá do Éden, do Jardim do Éden. Quando os nossos primeiros pais pecaram. Por isso, gente, que pecar é gostoso, né? Se fosse ruim, ninguém pecava. Como disse o poeta, pecar é uma doce ilusão, né? Mas o problema do pecado é a consequência, é a herança que ele deixa. Nós precisamos nos atentar para isso hoje. E através do pecado dos nossos pais, entrou todo tipo de enfermidade. E até a morte. O homem que tinha uma conexão com Deus, um homem que tinha tudo com o Pai, que falava com ele face a face, gente, que recebia a sua visitação na viração do dia. Isso é muito triste, né? Esse homem, a Bíblia diz que ele se escondeu de Deus, porque a timidez entra nele. E toda pessoa que é tímida também é nervosa. Ele teve medo. Mas e aí, pastora, onde que vem a cura dessa timidez? Na cruz. Olha, na cruz. Quando Deus se fez homem, presta atenção, através de Jesus. Quando o Verbo se fez carne, presta atenção, e habitou entre nós, através de Jesus. Quando ele estava com os discípulos, meu Deus, eles tinham o céu na terra, eles tinham poder, eles tinham autoridade, eles tinham unção. Tanto que eles enfrentam aquele vendaval no mar. E Jesus chega para eles e diz: por que temer? Por que sois tímidos? Timidez. Fala com o mar. Fala com o vento. Olha que poder, gente. Olha que autoridade. Fale com as águas. Quando o vento noroeste bate forte aqui, só quem conhece sabe do que eu estou falando. Eu converso com ele. Eu converso com esse mar. Eu digo para ele: até aqui você pode chegar. Daqui em diante não. Porque a filha do rei mora aqui. Eu me lembro certa vez, a primeira vez que eu não conhecia o vento noroeste, quando ele bateu aqui no litoral, ele levantou uma poltrona de não sei quantos quilos. Esse vento foi quando faleceu a Bittencourt, aquela modelo famosa. E aí, resultado, levantou, que a Marinha já tinha ordenado que ninguém pegasse balsa, que ninguém pegasse barco, que ninguém saísse naquele momento. E as pessoas acham que pode sair fazendo as coisas, né?
Infelizmente, aquela menina morreu. Ela não precisaria ter morrido. E aí, resultado. Porque a balsa é coisa muito segura, é coisa muito séria. Nessa ventania que deu, a minha poltrona grande, que é uma espreguiçadeira, que eu trouxe até de onde eu vim, que dá até para deitar, só para vocês entenderem, ela se levantava assim do chão. E naquele momento eu queria sair dali para entrar dentro de casa e eu não conseguia. E a minha menina não conseguia me puxar, porque ela não tem essa força. E ela ficou, na hora assim, né, ela ficou um pouco com medo. E resultado, eu me lembro que eu parei ali, me segurei, levantei uma das mãos e disse: vento, acalma-te, porque eu sou filha do rei. E agora eu moro aqui. Acho que foi 5 segundos. É como se uma mão colocasse a mão nele assim, fizesse assim, vai embora. E eu entrei para dentro, e aí aquele vento parece que voltou, mas com menos força, e continuou. Mas sem aquela brabeza, aquela braveza toda. Dá para entender, não? Quando eu tomo uma atitude dessa, presta atenção nisso. Isso chama-se ousadia. Ousadia é coragem. É você pegar aquilo que Deus já te deu, uma arma chamada ousadia, e você usar. Então eu venci naquele momento. E esse vento, ele não é todos os dias, graças a Deus, mas quando ele vem, a gente vê quebrando vidraças, a gente vê levantando as coisas, voando cadeiras da praia, enfim, dos quiosques, das coisas. Então, quem mora aqui conhece. Meus amores, o que eu quero dizer para você que enfrenta a timidez braba, que todos nós temos um pouco da timidez, mas ela não pode nos travar. Quando Deus levanta Moisés, que ele tem que ir conversar com o faraó, eu não sei se vocês se lembram, mas ele tremeu na base, ele ficou tímido. Ele conhecia aquele lugar, ele conhecia aquele palácio, ele conhecia os deuses daquele palácio, ele conhecia o rei daquele palácio. Aí Deus falou para ele: vamos, seja ousado, vamos embora. Vai em nome do eu sou o que sou. Então você acha o quê? Que foi tudo facinho para Moisés chegar ali e fazer o que ele fez? Não. A primeira atitude, presta atenção, o céu manda, mas quem toma atitude é a terra. É a terra, meus amores. Nós temos que agir. Quando Deus fala para Pedro: Pedro, vem comigo sobre as águas. Presta atenção nisso. Pedro quer ir. Ele falou: se você ouse, ousadia, coragem, ânimo, vem, seja arrojado, vem. Enquanto ele olhou para Jesus, ele não afundou. Pode estudar. O problema é quando nós saímos da ousadia e nós entramos aonde, pastora Solange? No medo, na timidez. A timidez, ela olha para você e diz: você não consegue, você não é, você não pode errar. Você tem que agradar homens e homens e homens. Mas a fé, ela olha para mim, para você, a ousadia em Deus, ela olha para mim e para você e diz: você tem que agradar somente a Deus.
O dia que você conhecer Deus, obedecer Deus, respeitar Deus, amar a Deus, seguir a Deus, andar segundo Deus, os homens vão te respeitar. Quando é que o homem me respeita? Quando eu me respeito. Quando eu ponho o limite. Meus amores, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus nos deu um espírito de força e de poder, e nós temos que usar isso. Os grandes homens e mulheres que Deus usou e usa são os homens ousados, atrevidos, que mesmo muitas vezes sem, vão e fazem. Vocês estão me entendendo? Quando Deus chamou Josué, presta atenção nisso. Israel estava em luto. A Bíblia diz que Israel chorou no mínimo 1 mês, 3 meses, 2 meses, sei lá, por Israel, por Moisés. Naquele momento parte o líder, naquele momento parte o pastor, o legislador, o homem que subiu ao monte, o homem que falou com Deus face a face, o homem que Deus levou ele até a habitação dele, revelou tudo para ele, falou assim para ele: faz na terra segundo esse modelo e não põe 1 centímetro a mais e nem 1 centímetro a menos. O meu espírito de visão, de revelação vai descer. Põe Bezalel, põe Oliabe, põe quem eu quero, porque eu vou dar habilidade, eu vou dar capacidade, eu vou ungí-los para esta obra. Mas esse homem vai embora. Deus falou: daqui você não passa. Quem fica no meu lugar, Senhor? Quem fica no seu lugar é Josué, é Oséias, filho de Nun, é Yoshua. E aí ele prepara Josué. Mas eu quero que você saiba que quando ele morre, Josué treme na base, fica tímido. Josué, por natureza, ele era um homem tímido. Pode estudar sobre ele. É que ele era um homem muito de Deus, um homem de muita oração, um homem que muitas vezes Moisés saía da tenda e ele permanecia na tenda. Então o segredo para você vencer a timidez é você conhecer a palavra e saber quem você é e pode ser hoje em Cristo Jesus. A sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mesmo assim ele fica muito desanimado, ele fica muito tímido. E Deus levanta ele e diz: olha, para você não vai ser Moisés, porque Moisés só teve um. O problema do tímido é que ele quer ser tal pessoa. Ele quer ser tal pessoa. Você é você. Você nunca vai ser pastora Solange. Eu nunca vou ser a Bruna. Eu nunca vou ser a Ariane. Eu nunca vou ser a Maria Alice. Vocês são poderosas em Deus. Você tem que ser o que Deus já te projetou em Cristo Jesus para você ser. Agora, é lógico que ser ousado não é só ser corajoso. Ir e fazer. É preciso planejar. Por exemplo, toda pessoa ousada é aquela pessoa que o professor faz uma pergunta, ela não quer saber se ela vai errar ou vai acertar. Ela dá a resposta. Ela sai na frente. Ela fala. É bom pensar. É bom projetar. É bom saber o que faz para não cometer tantos erros. Não é verdade? Mas Deus ama os ousados. Deus ama aqueles que vão e fazem. Porque a oração, gente, ela é acompanhada de ação. Então, Deus hoje está gerando aí pessoas ousadas. Que Deus vai usar muito vocês.
Não vai usar pouco, vai usar muito vocês. Ser tímido não é errado, não é pecado. Os grandes gênios são tímidos. E eu quero falar de um chamado Thomas Alva Edison, que quem estuda sabe de que eu estou falando. De Thomas Edison. Você sabe quantas vezes ele errou tentando inventar a lâmpada elétrica? Quase 1000 vezes ou mais de 1000 vezes. Pode estudar isso. Ele não desistiu. Então, o que o Thomas Edison era, pastora? Ele foi um tímido ousado. Ele foi um tímido que não deixou a timidez parar, travar, amarrar ele. Porque o tímido, ele tem um pouquinho de orgulho, ele não percebe, mas ele tem. Eu não quero errar. Eu tenho medo de machucar alguém. Machucar alguém a gente sempre vai, meu filho, minha filha. Isso não existe, não. Pastora, eu tenho medo de dar a resposta errada. Mas todo mundo dá, filha. Você não é melhor do que ninguém, não. Nem eu. Pastora, mas eu tenho medo de errar o meu português. Ô, meu filho, mas não existe... Eu creio que não existe um brasileiro que fale um português 100% correto. Certa vez eu ouvi alguém, não sei se é verdade essa notícia, de alguém da academia de letras, falou uma palavra na pressa, acho que no nervosismo, falou uma palavrinha errada. Mas não sei se é verdade essa notícia. Resultado. O que eu quero dizer é o seguinte, com toda a certeza do meu coração, é que todos nós tem que ser uma vez na vida. Do enxadinha ao canetinha, a gente comete um errinho. Isso no mínimo uma vez, mas a gente comete sempre. Então, nós precisamos perder esse medo de errar. Esse medo de responder errado. Esse medo, porque quando você tem esse medo, essa insegurança, essa timidez que te trava, não parece, mas você peca e eu também. Por quê, pastor? Porque você não põe Deus em primeiro lugar. Você põe o ser humano em primeiro lugar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmãos. O que eu sou, tudo Deus sabe. Deus conhece as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas feiuras, as minhas esquisitices, os meus mimimis, as minhas deficiências. Quando você não tem vergonha de ser quem você é diante de Deus, você não tem vergonha de ser humano nenhum. Por quê, pastor? Porque o ser humano é igual a você. É tudo obra do Eterno. Quem que a gente precisa se preocupar muito em agradar, pastor Solange? A Deus. Mas e se eu perder alguém, pastora, porque eu não soube agradar, ou eu disse um não? É porque esse alguém nunca foi seu. Que quem é seu, quem é para você, ele te aceita com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas belezas, com as suas feiuras, com as nossas deficiências. Isso é fato, gente. Então a senhora está dizendo que mesmo tímido, vai e faça. Hoje tem cursinhos da prefeitura, antigamente tinha curso pelo Sebrae. Uma coisa que eu descobri que o YouTube, a internet, já tem muita coisa boa, tem muita coisa errada, mas hoje se ensina até como fazer uma unha na internet, ensina a fazer como uma maquiagem, ensina como arrumar o cabelo, tem profissões gratuitas no YouTube que você pode aprender. Então, o que eu e você estamos esperando? Eu me lembro, deixa eu terminar com uma palavra que mexeu muito comigo. Certa vez eu tive uma questão para ser resolvida e alguém disse assim, olha, vou levar a senhora no um dos melhores advogados da cidade, onde eu morei. E me levaram até esse senhor. E eu cheguei assim um pouco tímida, é verdade. E ele falou, nossa, a senhora é a pastora Solange? Eu falei, se não houver outra sou. Ele falou, não, a senhora é quem eu estou pensando mesmo. Então o tímido ele quer, né? Aí daqui a pouco a gente começou a conversar.
entra e sai de conversa, ele disse assim para mim, eu tenho um problema aqui no meu pé. E eu vi que ele estava com dor, isso me incomodou um pouco. E Deus falou assim para mim, cura ele. Eu falei assim, o senhor aceitaria uma oração? Ele falou, aceito. A senhora quer fazer uma oração para mim? Eu falei, faço. E eu orei para aquele homem. E aquele homem foi curado. Ele já tinha usado tudo o que ele podia naquele pé e não melhorava. Eu fiquei amiga daquele homem. Vi uma auxiliar dele, que depois ficou minha advogada. Uma senhora auxiliar. E um dia, quando eu vi a capacidade dela, eu falei assim para ela, menina, por que você não tem o seu escritório de advocacia? Você é muito boa, você advoga muito bem. Ela falou assim, porque eu preciso ficar perto de quem sabe. Eu quero aprender com quem sabe, pastora. Eu preciso estar ali. Então, o que ela disse para mim? Eu quero sugar. Eu quero, porque ele permite, ele quer me ajudar. Então, eu preciso tirar tudo para me ajudar. E foi isso que ela fez. E ela se tornou uma senhora advogada. Não só pelos méritos dela, que Deus deu para ela, mas porque Deus a levou e ela foi humilde para trabalhar com esse senhor. A partir daí, esse senhor começou a arrumar os melhores apartamentos, porque eu morei muito em apartamento, por causa da minha segurança. Ele só achava apartamento bom e barato para mim. Apartamento bom e barato para mim. Eu me lembro que uma vez eu cheguei para ele e falei assim, não, mas esse eu não posso pagar, esse é muito caro, eu quero um apartamento dos sonhos, portanto. Ele falou, não, mas aí também só está exagerando. Eu falei, ó, o Deus que nós servimos é Deus de milagre, o senhor viu aí no seu pé, não viu? Então, vamos lá. E ele começou a achar os melhores apartamentos da cidade para mim. Se vocês perguntaram onde eu moro, é um lugar de sonhos. E é um lugar de milagre. Foi um milagre que Deus abriu a porta para mim. Deus só faz milagres na minha vida. Por quê, pastora? Porque eu disse assim, eu vou usar. Eu vou usar em Deus. Eu vou buscar esse Deus e as grandezas desse Deus. O que Ele pode fazer por mim e através de mim. E aí você começa a estudar a palavra, orar a palavra e gerar isso dentro de você. Pastor, eu tenho dificuldade de falar em público. Quando você estiver orando, veja você no altar, veja você onde você estiver, falando com naturalidade, falando o português correto, falando bem. Mas e se eu errar? Errei, errou. Não deixa ninguém te travar. Não deixa a vida te travar. Não deixa a vida te parar. Não deixa a vida dizer que você não pode, que você não é, que você não consegue. Porque naquela cruz, quando Jesus morreu, quando ele passou por tudo aquilo que ele passou, oh Jesus, lindo. Quando aquele sangue foi derramado por mim e por você, ele disse assim, Bruna, está consumada a tua vitória. Luísa, você pode. Acabei de te trazer a vitória. Entendeu, não? O senhor está dizendo que ser tímido, naturalmente, tudo bem. Mas não pode ser uma timidez patológica. Uma timidez que te trave, que te amarre, que te judie, que te sufoque, que te impeça de conhecer, de aprender, de seguir a sua vida, de ter as suas coisas, a sua casa, o seu carro, os seus sonhos realizados. Deus está dizendo hoje, eu quero te libertar do medo, da timidez que te trava. E eu quero fazer de você uma pessoa ousada. O que é uma pessoa ousada? Corajosa.
Nem todos os dias da nossa vida a gente está corajosa, mas a gente vai lá dentro de nós pelo Espírito de Deus e pega essa coragem e põe ela para fora. E diz: o espírito de coragem, o espírito de poder, o espírito de unção, o espírito de cura. Vai glorificando aí, gente. O espírito de libertação, o espírito de fogo está aqui dentro de mim. E na força do Senhor, na ousadia do Senhor. Bora. Sabe quando é que você é bom? Quando aquele dia que você não acorda bom, mas você toma uma decisão. Você toma posse da ousadia, da coragem e diz assim: hoje eu vou fazer melhor do que antes. Porque Deus não me chamou, não te chamou para ser melhor do que ninguém, mas para ser o melhor naquilo que você fizer. Pastor, eu faço coxinha. Estude tudo sobre massa de coxinha. A tua coxinha, eu profetizo, vai ser a melhor dessa cidade. Porque vai ser a melhor que você vai fazer para Deus e para você. Quando você faz para Deus ver e para você gostar, você vai agradar todo mundo. Vai ter excelência na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso. A palavra é essa. Quando a timidez se encontra com a ousadia, ela perde. A ousadia vence.